Fala, torcida gloriosa, torcida do Botafogo. Vamos trazer mais informações sobre o Botafogo, informações animadoras. Fim de Transferban previsto para essa semana, tudo isso nós iremos trazer. Mas antes disso, trazer um react do canal gigante glorioso aqui é Botafogo. Igor Jesus chegando aí para vestir a camisa novamente do glorioso. Além disso, Luiz Henrique, vamos acompanhar esse react. Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui nesse plantão glorioso, um pouquinho mais tarde, né? Domingo, nosso dia nobre, também a carne aqui no Paraná é nobre, né? Então demorou um pouquinho esse almoço, né? O almoço demorou um pouquinho, já tô cheio, agora é hora de plantão glorioso para dar uma relaxada. Relaxar, Guilherme? Que isso? Os plantões gloriosos têm sido para deixar a gente cada vez mais tenso. Calma, também não é assim, não. Para de exagerar, não fica com esse papo furado, não. Que eu tô lendo os chats, tô lendo aí as mensagens de vocês, os comentários. Também não é para tanto, né? Quem tá acostumado aqui com o GG há 5 anos sabe que quando é para bater, a gente separa o chicote, bate. E quando é para elogiar, a gente elogia. E quando é para esperar, a gente espera, né, cara? Então, acho que o momento é de esperar. Só que tem um detalhe, né? Tem um detalhe. Estou trazendo aqui as últimas informações do Botafogo. É que não foi só a palavra do John Textor, né? Então, ontem teve a palavra do John, ele falando sobre várias situações. A gente tem um vídeo especial, se você não viu, veja, né? Ontem nós fizemos um vídeo resumindo tudo que ele disse de importante. Agora, já vem de outras fontes também, inclusive nos Estados Unidos. A Rádio Tupi agora também noticiou, agora há pouco, que esse pagamento para a MLS e para o Atlanta não será mais daquela forma que a gente ventilava aqui, né? Metade depois diluindo-se o pagamento em 3 anos. Serão em 3 pagamentos, 3 vezes, tá? Então o Botafogo vai pagar a primeira agora, com o dinheiro do aporte, depois a segunda. A diferença é que a MLS, o Atlanta, né, eles pediram, obviamente, uma garantia financeira, né, porque não adianta pagar uma agora e não pagar mais, né? Então eles querem garantias financeiras, tudo certinho para não ter mais dor de cabeça em relação a essa compra do Thiago Almada feita pelo Botafogo, dor de cabeça muito maior para o Botafogo do que para o Atlanta United, né? Mas a informação que chega dos Estados Unidos é de que o pagamento vai ser feito em 3 vezes, 3 parcelas, e a Rádio Tupi também acabou de noticiar isso. E o próprio Textor já havia falado, o jornalista Douglas Robertson também havia ventilado sobre a possibilidade de um acordo já para a próxima semana. Enfim, são sinais de que a coisa pode voltar a andar, não do jeito que estava, porque o olhar do torcedor está desconfiado, exceto dentro de campo, né? Eu acho que dentro de campo o olhar está observando que tem muita coisa já dando certo muito cedo, né? Independente dos resultados a curto prazo. Eu acho que a ideia de jogo do Martin Anselmo ela vai vingar a partir do momento que ele tiver as peças ideais na mão, né? Existem problemas nesse elenco do Botafogo, o fato de o Newton ter que estar jogando ali sem ninguém para ser a sombra dele como líbero, né? A gente até falou na live de ontem, esse esquema era perfeito para o Caio Pantaleão. Porque o Caio, além de zagueiro, ele também joga de volante, né? Na Rússia foi assim, né? E o Caio seria perfeito nesse estilo de jogo com 3 zagueiros ali, um tentando fazer mais a saída de jogo. Então o Newton está muito sobrecarregado. Não acho que, por mais que tenha jogado bem as últimas partidas, não acho que seja o jogador para a temporada para carregar esse piano, né? É uma função importantíssima que o Newton está exercendo. E a gente tem ali alguns pontos frágeis, né? Apesar de o Matheus Ponte ter sido o jogador que mais desarmou, o jogador com mais ações no jogo de ontem, ainda não consigo ver o Matheus Ponte como defensor, né? Ah, mas o Anselmo está insistindo nisso por algum motivo, né, Guilherme? Sim, o Anselmo está vendo coisas que a gente ainda não vê. Então o treinador de futebol ele também enxerga lá na frente, né? Tomara que realmente não esteja enganado, mas de qualquer forma, mesmo que o Matheus Ponte venha a ser um excelente zagueiro pela direita, né, a gente precisa, obviamente, de jogadores com potencial para estar atuando ali. O Botafogo, até no elenco, trouxe atletas que não podem ser inscritos ainda, né? Com a resolução do problema do Transferban, é menos uma dor de cabeça para o Martin Anselmo, que ele pode escalar os 2 zagueiros que ele tem ali ainda na sobra, né? Como o Ítalo e o Riquelme, que apesar de ter vindo do Sub-20, provavelmente, com o elenco mais enxuto, ele deve ser
experimentado. Bom, Arthur Cabral é um outro problema. Nesse time do Martin Anselmi está muito mais fácil a gente ver quais são os problemas pontuais, falei isso na live de ontem, do que quem são os pontuais destaques, porque são muitos destaques. Eu acho que nesses 2 primeiros jogos, a ideia de jogo é o grande destaque. Esse ritmo intenso do Martin Anselmi, essa marcação alta, obrigando o time a se desfazer da bola, é o Botafogo o tempo inteiro com a bola, é o Botafogo tentando buscar tanto pelo lado direito, quanto pelo lado esquerdo, quanto pelo meio, Botafogo atacando em bloco. Então é uma ideia de jogo que tem tudo para se desenvolver de uma forma que o Botafogo possa tanto gerar mais situações de jogo, como também marcar gols em demasia nessas situações de jogo. O Martin Anselmi até lamentou ontem que, apesar da vitória por 2-0, não houve um gol com bola trabalhada, porque nas jogadas de bola trabalhada, o Arthur Cabral não conseguiu a finalização, ou finalizou errado, ou outros jogadores também não conseguiram, né? Não vou aqui botar só também a culpa no Arthur Cabral, mas é um ponto frágil ali. É um atacante que não tem cheiro de gol, né? É um atacante que não faz gol. Então é claro que isso pesa, tanto para ele, porque cada vez que vai passando o tempo e ele não faz gol, mais vem a temporada passada em que ele ficou um tempão sem fazer e fez o jogo contra o Fortaleza. Mas eu achei que já no início do ano, né, enfrentando equipes mais frágeis, o Arthur Cabral fosse deslanchar e isso não aconteceu. É isso aí, família. Você acompanha o react aí do canal Gigante e Glorioso aqui é Botafogo. Vamos trazer mais informações sobre o Glorioso, família? Vamos trazer informações aí bombásticas. John Texton ontem ele disse que o Botafogo pode ficar tranquilo, que o Transferban já está aí tudo acertado para essa semana chegar em um caminhão de dinheiro. A visão de John Texton e as palavras dele é que essa semana chegará aí um caminhão de dinheiro para derrubar o Transferban. E o GR divulgou a seguinte informação, família. Olha só. O Botafogo deve mais ao Atlanta United do que os 21 milhões de transferban, como foi mencionado. Entenda os valores, é isso mesmo. O GE aí, após fala de John Texton, o GE trouxe essa informação. Segundo informações, o clube foi condenado a pagar 21 milhões de dólares, né? Que se diga, cerca de mais ou menos ali 120 milhões de reais. Mas tem pendências de bônus por metas e transferências de Almada para o Atlético de Madrid. Texto prometeu entrada ao novo clube. Texto prometeu entrada de novo aporte. A informação diz o seguinte: em entrevista no último sábado, John Texto, dono da SAF Alvinegra do Botafogo, garantiu que o novo aporte vai acontecer já nessa próxima semana. Será utilizado para quitar as pendências financeiras do clube, entre elas os valores devidos ao Atlanta United e à MLS, que ocasionaram a inclusão do Botafogo na lista de transferban da FIFA. O GE explica os valores devidos na reta final das negociações. Segundo informações, o clube foi impedido de registrar jogadores pelo não pagamento da transação do Thiago Almada. Em junho de 2024, a condenação protocolada pela Corte Arbitral do Esporte, o CAS, foi de 21 milhões de dólares, cerca de 111 milhões de reais. No entanto, esse não é o único valor pendente do lado do Botafogo. Além do pagamento pelo acerto com o Almada em si, o clube carioca também deve repasse relacionado a bônus por metas e pela transferência do argentino para o Atlético de Madrid. Com os títulos do Brasileirão e da Libertadores 2024, o Botafogo passou a dever outros 4 milhões de dólares ao Atlanta United. A venda do Almada para o Atlético gerou uma taxa de mais 5 milhões a serem pagos pelo Botafogo. Então, pessoal, o Botafogo não deve 21 milhões de dólares ao Atlanta United pelo Thiago Almada. O Botafogo deve 30 milhões de reais, cerca de 158 milhões de reais para o Atlanta United. Para você ter ideia, aí o Gerson foi contratado por 30 milhões de euros, né? Que é quase aí a mesma coisa do 30 milhões de dólares. É por isso que os americanos consideram os 30 milhões como valor base da negociação, para facilitar tentativas de parcelamento. Ainda no início da tratativa, o Botafogo propôs quitar toda a dívida com a MLS, em vez de pagar apenas o valor devido pela condenação do caso. O dinheiro foi aprovado para chegar nessa semana. Todos os atletas que querem assinar estarão prontos para assinar. Não falo no dia específico, são transferências internacionais e isso resolve o Transferban. Foi aprovado pelo conselho da EGLE. É tudo o que eu iria dizer, afirmou John Texton nesse sábado. Ou seja, o dinheiro foi aprovado para chegar essa semana. Todos os atletas que querem assinar estão prontos para assinar. Não falo de dia específico, são transferências internacionais. Isso resolve o Transferban. Foi aprovado pelo conselho da EGLE, é o que eu direi John Texton. Então, John Texton falou o seguinte: a grana vai chegar
E é só isso que eu vou falar também para a torcida. Então, informações de última hora aí, torcida. John Textor prometeu que a grana vai chegar. Deixa aí sua expectativa. Será que essa grana vai chegar mesmo? Vai derrubar a Transferban? E esses 30 milhões aí devidos ao Atlanta United? Deixa seu comentário, inscreva no nosso canal e deixe seu like.